Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, vamos colocar aqui a previsão astrológica para cada um dos 12 signos. Eu não estou me referindo ao signo ascendente, à posição da lua e demais aspectos do mapa. Eu me refiro ao signo de vocês. Então vou fazer essa previsão de Áries até Peixes. Os signos ascendentes, em breve eu vou fazer aqui no meu canal um vídeo específico para cada um dos ascendentes. E muito importante, quando se faz uma previsão, principalmente do ponto de vista ou astrológico ou numerológico, não se trata de uma adivinhação. Se trata de uma observação de energias que estão chegando, se aproximando, e no contexto de cada um dos signos se coloca então justamente esse panorama que vai se apresentar no ano de 2026, o ano de Marte. Até porque se vocês fizerem um cálculo, existem mais de 8 bilhões de seres humanos. Se vocês dividirem por 12, vocês vão ter ali cerca de 600, 700 milhões de seres humanos para cada um dos signos. Então realmente se torna complexo fazer uma previsão de um signo específico que contém aí 600 milhões ou até 700 milhões de seres humanos. Mas aqui então eu vou apresentar para vocês essa previsão de acordo com os 12 signos. E para um panorama, uma interpretação mais completa, claro, há que fazer uma revolução solar, uma análise de mapa astral ou até mesmo análise numerológica. Eu também ofereço, sou astrólogo, sou numerólogo e já estou com a agenda aberta para janeiro e fevereiro de 2026. Agora em dezembro a minha agenda já não tem mais horários. Então vamos lá, vamos falar aqui especificamente dos 12 signos para o ano de 2026. Lembrando, 2026, a partir de 20 de março, nós temos o ano de Marte. Marte é o regente dos arianos. Então é um ano especial para quem é desse signo. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo final de janeiro. Vou falar de janeiro até dezembro com todas as energias aqui. No final de janeiro começa uma energia para os arianos que é uma espécie de dissolução da sua identidade. Ou seja, tudo aquilo que você definia como a sua identidade, a sua essência, a vida vai começar a trazer uma energia de dissolver isso, para você realmente perceber qual é a sua identidade. Então tudo aquilo que foi colocado como falei, uma falsa identidade, algo que não permanece, mas que foi colocado numa posição de que seja algo que permaneça de fato, ou seja, a verdadeira identidade. Então, no início de janeiro, entra essa energia de dissolver isso. Ao mesmo tempo, no final de janeiro, começa a entrar para vocês, arianos, toda uma energia muito especial de inspiração, de mística, de entrega, de conexão com algo bem maior e bem mais sagrado do que isso aqui que nós estamos acostumados na vida cotidiana. É claro que a vida cotidiana não está separada do sagrado, mas nós tendemos, todos nós tendemos, a fazer essa distinção e essa separação. Então, a partir do final de janeiro, e isso é uma energia que começa ali naquele período e vai todo o ano, vocês vão ver, arianos em geral, essa energia de mística, de inspiração, de entrega, mas também desse questionamento do que é, de fato, a sua verdadeira identidade, onde que você está colocando a sua autoestima, de onde vem a sua real força. E a partir da metade de fevereiro também entra uma nova energia para vocês reestruturarem também todo esse senso de identidade e que vai acompanhar também vocês, arianos, até o final do ano. Na realidade, vai passar 2026. Mas aqui entra também isso, essa necessidade de reestruturar esses elementos mais internos de vocês. E vocês vão perceber, a partir então da metade de fevereiro, uma dupla energia acompanhando vocês. Aquela energia que começou em janeiro, de inspiração, de criatividade, de mística, e agora também todo um pragmatismo junto, toda uma objetividade, toda uma energia muito prática e realizadora. E vocês podem conjugar isso muito bem a partir de janeiro e fevereiro, essa entrega, essa mística, junto com essa postura aqui mais objetiva e prática também. Então isso é uma coisa que, como eu falei, começa janeiro e fevereiro e acompanha vocês praticamente o ano todo. Dia 20 de março, o Sol entra em Áries. Então aí começam os arianos a fazerem os seus aniversários até
praticamente ali 20 de abril. Então esse período também é um período de força para todos vocês, arianos, porque o Sol vai estar justamente transitando nesse signo solar de vocês, que foi o signo que vocês justamente encarnaram aqui nessa atual vida. Então do dia 20 de março até o dia 20 de abril, uma autoexpressão maior, vocês vão se sentir com uma maior capacidade de serem vocês mesmos. É óbvio que vai depender muito do nascimento de vocês, da data, do horário e da posição do Sol no mapa astral de nascimento. Mas aqui, em geral, é o momento em que realmente vocês vão se conectar muito mais profundamente com a força de vocês nesse período do dia 20 de março até 20 de abril. Chegamos ali em abril, entra um astro bem importante para vocês arianos, que é justamente o astro que rege o signo de vocês, Marte. Marte entra em Áries no início de abril. E ele fica até metade, mais ou menos, ali de maio. Então esse período aqui, de março a abril, o Sol está trazendo essa essência de vocês. E de início de abril até metade de maio, Marte está trazendo muita força para vocês. Muita força de ação, de ímpeto, de energia. Vocês vão estar muito enérgicos. Então eu vejo que o primeiro semestre para os arianos é um semestre de muita mudança e de muita força. Inclusive, nesse momento aqui, abril, maio, nós temos muita concentração de astros no signo de Áries, que obviamente no âmbito coletivo pode trazer maior tendência de conflitos, mas especificamente aqui, como aqui eu não, claro, nesses vídeos não quero falar do que vai acontecer mundialmente, quero focar nas pessoas, né? Então, para os arianos aqui, nesse momento de abril, maio, vocês vão se sentir com muito ímpeto, vocês vão se sentir, como eu falei, especiais, porque tem muita concentração aqui nesse período, principalmente abril, maio, no signo de vocês. E lá pela metade do ano, bem no final do primeiro semestre, nós temos a mudança também de signo do planeta Júpiter, desse astro, que vai começar a entrar nas energias de Leão. E ele começa então ali no final de junho e vai praticamente todo o ano, porque ele vai entrar em Leão, depois vai ficar retrógrado, mas vai continuar em Leão. Então a partir de final de junho e segue até o final do 2026, esse posicionamento de Júpiter em Leão, ele vai trazer para vocês, arianos, muito mais capacidade de vocês, por exemplo, verem a vida de uma maneira mais simbólica, verem o lado positivo das coisas, verem o sentido do que vocês estão vivendo. Vocês vão ter realmente muita expansão de consciência a partir do final de junho e segue até o final de dezembro de 2026. Então, um aspecto bem benéfico aqui, essa entrada, para vocês, arianos no caso, essa entrada de Júpiter em Leão. E aí começa em julho ali um período em que vocês vão ter que começar a fazer algumas revisões. Vocês têm que dar um passo para trás. Vocês vão ter que começar a perceber elementos que realmente não estão fazendo muito sentido, seja na vida interior de vocês, seja no que vocês estão fazendo. A partir de julho, nós temos então Saturno e Netuno que começam a ficar retrógrados e eles vão até dezembro nesse movimento retrógrado. Então, de julho a dezembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, esses 5 meses, para vocês, arianos, vocês vão perceber realmente que talvez a força de vocês pode diminuir um pouquinho, vocês vão ficar um pouquinho mais travados, vão sentir que as coisas acontecem, mas vocês vão ter que fazer muita força. E é natural porque vocês estarão passando justamente por um período de revisões em todos os sentidos, principalmente na força de vocês, na autoestima, na autoconfiança, na identidade de vocês, nessa capacidade de vocês serem vocês mesmos. Mas tem um elemento que, digamos, contrabalança aqui, esse segundo semestre, que para vocês tende a ser um pouco mais trancado, entre aspas, né? Não estou dizendo que o segundo semestre vai ser ruim, mas a vida vai pedir para os arianos fazerem justamente esse movimento de dar um passo para trás. O que vai ajudar e compensar é a entrada de Marte em Leão
no final de setembro e que vai até final de novembro. Então ali vocês também vão ter essa passagem de Marte por um signo de fogo que vai ajudar vocês também a compensarem essa dupla que vai estar retrógrada, que é Saturno e Netuno, que é uma retrogradação que começa em julho e vai até dezembro. Então que realmente para os arianos aí seja um excelente ano, lembrando, ano de Marte, já fiz vídeos aqui no meu canal do ponto de vista da astrologia, do ponto de vista da numerologia. Então aqui fica esse vídeo específico para os arianos. Lembrando, esse vídeo que eu fiz não é para quem tem Lua em Áries, Mercúrio em Áries, Ascendente em Áries, não. É específico para os arianos. Em breve, quando eu terminar a sequência aqui de previsões para cada um dos signos, aí vou fazer previsão para os 12 signos ascendentes, né? Para quem tem ascendente em Áries, enfim, e aí segue a sequência. Eu começo para falar dos taurinos de algo que já vem acontecendo desde 2019 para cá. É bem provável que vocês, taurinos, estejam vivendo toda uma reviravolta, uma reinvenção, toda uma energia revolucionária na vida de vocês. Isso começou lá em março de 2019. E de uma certa forma, toda essa energia de reinvenção, ela vai até abril de 2026. Abril de 2026 é o momento em que muita coisa, digamos assim, toma a forma, consolida, fruto de todas essas revoluções, essas energias, como eu falei, revolucionárias que estão acompanhando vocês desde março de 2019. Esse é um primeiro ponto, então, a se considerar aqui para os taurinos. Outro ponto muito importante. Desde novembro de 2025, ou seja, mês passado, até início de fevereiro de 2026, nós estamos vivendo aí um momento de retrogradações importantes. E para vocês, taurinos, isso é muito mais relevante. Então é bem provável que vocês estão sentindo aí desde novembro de 2025 até início de fevereiro de 2026, toda uma revisão na identidade de vocês, na relação que vocês tiveram com um dos pais, na relação com o ritmo de vida de vocês, a segurança interna, os valores internos de vocês. Então essa última revisão que vocês estão fazendo e que termina, como eu falei lá no ano que vem, em 2026, com esse momento de consolidação dessas revoluções. Então aqui esse é um período, né, o novembro de 2025 até início de fevereiro de 2026, em que há uma necessidade maior de revisões. E começando agora então de janeiro até o final do ano, especificamente dentro de 2026 para os taurinos, eu vejo que o janeiro, como nós temos uma concentração muito forte ali de energias em Capricórnio, que é elemento terra, e que tem uma afinidade muito clara com vocês taurinos, ali em janeiro o Sol, Mercúrio, Marte e Vênus, eles estarão então nesse signo, Capricórnio, trazendo para vocês uma energia facilitadora, digamos assim, da praticidade, da ordem, do ritmo. Então toda essa energia que vocês taurinos têm de uma forma muito natural, vocês podem expressar isso muito mais no mês de janeiro. É claro que, em geral, o janeiro, para a maioria das pessoas, é um ritmo diferente, é um contra-ritmo, férias, normalmente, né? Mas, em geral, os taurinos podem aproveitar, então, esse mês de janeiro para usarem essa sua energia de produção. Já fevereiro é um mês um pouco mais tenso para os taurinos. Nós temos ali uma energia, como eu falei, de tensões que geram e são geradas principalmente pelo próprio eclipse, que vai ter ali um eclipse solar no dia 17 de fevereiro. Então, para vocês, taurinos, vocês vão sentir um pouco mais esse eclipse, mas de uma maneira um pouco tensa. Uma tensão entre a energia mental de vocês e a energia prática, como se isso muitas vezes não estivesse se encaixando. Então esse é um elemento para fevereiro e principalmente ao redor ali do eclipse solar, que vai ser 17 de fevereiro. Então os dias e semanas que antecedem, e isso também os dias e semanas após esse eclipse, isso pode estar um pouquinho presente para vocês aí, principalmente as pessoas do signo de Touro.
Então, como eu falei, janeiro, digamos, um mês propício para vocês, taurinos, favorável, mas o fevereiro tem uma energia um pouquinho tensa. Aí passamos para abril. Abril eu vejo que é um mês de harmonia para vocês, principalmente até o dia 23, 24 de abril. Então, o mês de abril, como eu falei, mês de harmonia, de equilíbrio, de vocês cultivarem mais um amor próprio, uma aceitação interna, uma amorosidade, expressarem o amor de vocês de uma maneira mais palpável, seja com um toque, um carinho, um presente de uma maneira mais palpável. Então é um mês também favorável para os taurinos em geral. E nesse mês de abril também o próprio Sol entra em Touro, dia 19 de abril, e vai ficar ali cerca de um mês. Então é um momento em que vocês, taurinos em geral, também podem brilhar mais, aparecerem mais, podem também ampliarem a energia de autoexpressão de todos vocês. A partir do dia 19 de abril e vai ali até o dia 19, 20 de maio do mês seguinte, então. Dentro desse mês de abril, algo que eu falei no início, né, termina essa revolução que vocês fizeram desde março de 2019. O mês de abril, final de abril de 2026, é o momento em que toda essa energia de reinvenção, toda essa energia de movimentos inusitados, inesperados, surpresas, tudo isso tende a dar uma certa acalmada. Como falei, começou lá antes da pandemia, em março de 2019, e vai basicamente aqui até o final do mês de abril de 2026. Então aqui vocês vão perceber realmente uma finalização de uma energia muito forte que vocês vivenciaram aí durante praticamente 6 anos. A partir de maio eu vejo duas energias importantes. A primeira delas, nós temos ali uma retrogradação de Plutão, que vai começar em 6 de maio e vai até 15 de outubro. 6 de maio de 2026 até 15 de outubro de 2026. Então esse momento aqui também para vocês, taurinos, vocês vão sentir um pouco desse conflito entre o pensamento, a ideia, as suas formas mentais em relação ao seu nível de praticidade. E esse movimento retrógrado de Plutão aqui, que vai durar 5 meses, cerca de 5 meses, né, de maio até outubro, é um momento também de vocês fazerem aí revisões muito claras na identidade de vocês. Porém, tem um elemento que compensa aqui, que mais ou menos por volta ali da metade de maio, nós temos a passagem de Marte em Touro, que vai até final de junho. Então aqui é um momento, né, essa segunda quinzena de maio e todo o mês de junho de 2026, vocês terão muito mais energia à disposição de vocês. Vocês terão muito mais ímpeto, muito mais força e muito cuidado com a impaciência, a pressa, porque vocês vão manifestar isso na segunda quinzena de maio e todo o mês de junho de 2026. Partindo para setembro. Setembro, ali por volta do dia 10 de setembro, e podem considerar aí até o final do ano. Nós temos ali um momento em que vocês podem também vivenciar, através de transformações internas e profundas, vocês podem experienciar também mais harmonia na identidade de vocês, na força vital de vocês, mas serão necessárias revisões no processo inconsciente de vocês, taurinos. Porque nós temos ali, logo depois, né, partindo para outubro, nós temos dois planetas que são dois planetas importantes, que são Vênus e Mercúrio, que ficarão retrógrados. Então eles vão pedir para vocês, taurinos, justamente fazerem essa revisão dessa força que vocês têm, dessa capacidade de produção, de praticidade, de ritmo, de levar as coisas para um nível palpável que muitas vezes as outras pessoas não conseguem. Mas é um período em que vocês vão ter que revisar isso, como que vocês estão expressando a energia taurina de vocês, porque Vênus começa a ficar retrógrado no início de outubro e vai até 13 de novembro de 2026, e Mercúrio fica retrógrado ali no final de outubro e vai ficar até 13 de novembro de 2026. Então é um momento aí de revisões internas para vocês, taurinos. E eu finalizo com o novembro e dezembro,
principalmente a partir do final de novembro, a passagem de Marte em Virgem, a partir do final de novembro ali e praticamente até o final do ano, Marte em Virgem, por ser um signo de elemento terra, então vai trazer para vocês também essa energia maior para atuar com mais iniciativa, com mais independência, mas sempre lembrando uma certa tendência de impaciência a partir do final de novembro e todo o mês de dezembro de 2026. Lembrando, estou fazendo aqui vídeos para os 12 signos, não estou me referindo a outros aspectos, estou me referindo às pessoas que nasceram nesses signos. Então hoje aqui vamos falar das energias para os geminianos para o ano de Marte 2026. Começando com uma breve retrospectiva, lá em julho de 2025 nós tivemos a primeira entrada de Urano em Gêmeos. Então é muito provável que vocês, geminianos, já começaram a perceber algum tipo de necessidade de mudar, de reinvenção, de movimentos revolucionários em sua vida interna e externa desde julho de 2025. Porém, Urano ficou retrógrado e novamente ele vai entrar em Gêmeos e aí de fato ele vai continuar nessas energias geminianas, vai voltar de novo para o signo de Gêmeos em abril de 2026 e segue então alguns anos. Esse é um primeiro ponto muito importante, então, de se considerar aqui essa entrada de um astro que é muito lento, que faz a passagem pelos signos de uma maneira muito demorada e que para os geminianos, nesse momento, a partir, então, como eu falei, desde julho de 2025 já vem acontecendo aí essas interferências muito fortes da presença de Urano. Mas a partir do final de abril de 2026 em diante, então isso vai se intensificar para vocês, geminianos. Vou falar aqui então dos principais pontos para 2026 para vocês. Fevereiro, percebo que é um bom momento, um momento positivo. Nós temos uma concentração de energias em Aquário ali em fevereiro de 2026, que vai trazer para vocês, geminianos, mais força, mais vitalidade, mais iniciativa. Vocês vão se sentir com uma postura diferente e, como eu falei, uma postura de mais autoexpressão, mais iniciativa, mais força. Então o mês de fevereiro eu vejo como um momento psicológico, um momento interno, positivo para as pessoas do signo de Gêmeos. Já o mês de março, ele tende a ser um pouco de dispersão. Vai ser para todos nós, mas para geminianos acaba sendo um pouquinho mais. Nós temos em março toda uma concentração de energias em peixes. Olhando aqui, claro, fazendo essas relações, né, com o uso da astrologia, percebo que para os geminianos, então, essa tensão vai ser sentida de uma maneira maior, com uma tendência de que o plano emocional, sentimental e inconsciente esteja interferindo muito mais na condução de vocês do plano mental, das ideias, da vida interior. Passando para abril. Abril é um mês em que há uma energia de harmonia, mas é no final de abril ali que entra a posição de Vênus em Gêmeos e que vai até 18 de maio. Finalzinho então ali de abril, vocês vão sentir uma energia de harmonia na identidade de vocês, uma harmonia na vida interior de vocês, na autoestima, na individualidade de vocês, geminianos. Esse é o aspecto, como eu falei, começa no final de abril e vai até 18 de maio. Tende a ser um momento de mais equilíbrio para vocês, geminianos. E no dia 25 de abril, como falei no início desse vídeo, Urano entra de vez em Gêmeos e vocês vão começar a sentir, então, muito provavelmente, a partir de abril de 2026 em diante, coloquem aí vários anos, né? Coloquem aí cerca de 5 anos. Agora não lembro de cabeça quando que termina a passagem de Urano em Gêmeos, mas normalmente é uns 5, 6 anos em que há essa passagem de Urano. Já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre essa passagem de Urano em Gêmeos, quando que foram as últimas vezes que ele teve essa passagem. Claro que ele leva muito tempo, leva 8 décadas para passar pelo mesmo signo. Então praticamente a gente só vai perceber isso uma vez na encarnação, não temos como 2 vezes, né? Impossível. Porque a cada 84 anos que Urano vai passar pelo mesmo signo. Então aqui
como falei, a partir do final de abril, realmente esperem vocês aí, geminianos, movimentos inesperados, inusitados, por parte de vocês, porque vocês vão querer fazer algum tipo de movimento nesse sentido, ou porque alguma coisa chega para vocês e faz esse movimento, essa mudança por vocês. No início de maio também começamos com um movimento retrógrado de Plutão. Início de maio e que vai até metade de outubro. Nesse período aqui de mais ou menos 5 meses, então, nós temos aí a retrogradação de Plutão, que interfere todos nós, mas que no caso dos geminianos tem um aspecto aqui que, por mais que seja um movimento retrógrado, ele acaba sendo um aspecto positivo. Não vem com uma energia tão tensa, vem, claro, com a energia transformadora dessa energia de Plutão retrógrado, mas não vejo de uma maneira tão tensa, vejo no sentido de uma transformação de fato dessa relação que vocês têm com o uso da mente de vocês, o uso da comunicação, o uso do intelecto, que estará passando durante 5 meses por um momento de revisão. Nesse mesmo mês, maio, o Sol obviamente entra ali em Gêmeos. No dia 20 de maio nós temos a passagem do Sol em Touro para Sol em Gêmeos. Sempre, claro, fica um mês nessas energias de cada signo. É um momento aí que, claro, é o momento do aniversário de vocês. E como o Sol está passando no signo solar de vocês, geminianos, tende também a ser um momento de renovações muito importantes. E, claro, mais autoexpressão da parte de vocês, vocês conseguem ser mais vocês mesmos, vocês conseguem se comunicar melhor. E aqui, claro, todo mundo fala do famoso inferno astral, mas eu sempre, como deixo muito claro, não vejo dessa maneira. Eu não vejo os dias e semanas que antecedem o aniversário como um momento ruim. Não vejo dessa maneira. E no dia 26 de junho, tem mais 2 aspectos que eu vejo como relevantes aqui para 2026 para os geminianos. No dia 28 de junho, final de junho, então nós temos a entrada de Marte em Gêmeos, que vai até 11 de agosto, momento em que vocês vão perceber aqui durante mais ou menos uns 45 dias, né, mais ou menos, final de junho até quase metade de agosto, vocês vão perceber muita força, muita energia, cuidado com a impaciência, cuidado com a pressa nesse período aqui. E principalmente ali no final de junho, início de julho, vocês vão ter uma ativação aí de algum elemento muito novo. Um início, uma nova semente, e que se junta com aquele movimento revolucionário que já falamos aqui de Urano em Gêmeos, que já começou ali em abril. Mas então tudo isso se intensifica no final de junho, início de julho. E o último elemento que eu percebo como muito relevante aqui, e que vocês vão sentir um final do ano um pouco talvez trancado, de revisões, a fluidez das energias não vai acontecer tão bem para vocês geminianos, porque nós teremos aí uma retrogradação de Urano, que começa em 10 de setembro, e que vai até lá fevereiro de 2027. Então vocês vão perceber esse final de ano ali, esse último trimestre de 2026, um momento em que vocês vão ter que dar um passo para trás, fazer uma revisão, rever algumas coisas que estão conectadas tanto com a vida interna de vocês, quanto também com aspectos externos da vida de vocês. Então é um momento, como eu falei, um último trimestre, em que as coisas talvez não se desenrolem tanto. A sensação que vocês terão, né, justamente no último trimestre de 2026, é que aquela mesma sensação de andar com uma bicicleta em que a correia ela está solta. E aí parece que a bicicleta quer andar, mas ela não responde justamente a esses comandos. Então é uma finalização ali que não é preocupante, não é isso, mas vocês vão perceber que não haverá tanta fluidez, então, como eu falei, nas energias. É claro que sempre aqui quando eu olho essas previsões para cada um dos signos, eu estou falando especificamente de um elemento só, que é o nosso signo solar. Para ter uma visão bem mais completa, há que fazer uma revolução solar, uma numerologia, e eu também, claro, trabalho com isso e sempre ofereço, né, como o meu atendimento, para poder ajudar as pessoas a observarem melhor como que podem encarar, portanto, o ano de Marte, o ano de 2026. E nesse vídeo vamos falar sobre a previsão para 2026
para os cancerianos, especificamente para quem nasceu nesse signo. Então, estou fazendo aqui, nessa semana, previsões para os 12 signos. E como eu já falei nos outros vídeos, especificamente para quem nasceu no signo, não é para quem tem ascendente em câncer, lua em câncer, se refere aos cancerianos em geral. Vamos lá então. Para começar, uma breve recapitulação. A partir de junho de 2025, e é um ciclo que vai até metade de 2026, até junho de 2026, provavelmente vocês cancerianos estão enfatizando muito mais a espiritualidade de vocês. É muito provável que da metade de 2025 até metade de 2026, vocês estejam sentindo mais entusiasmo, mais otimismo, uma visão mais positiva da vida, mais entusiasmados e justamente com um pouco mais de, como falei, visão de futuro. É natural que os cancerianos sejam mais nostálgicos, conectados com o passado, com a família, com as tradições. Mas eu vejo aqui que realmente, desde a metade de 2025 até metade de 2026, vocês estão num movimento aqui, numa energia bastante especial e que se refere muito à tomada de consciência da identidade de vocês mais profunda. Essa tomada de consciência em relação ao passado, às suas raízes, às suas memórias e que dá a base para vocês, obviamente, manifestarem as áreas da vida de vocês. É provável que também vocês estão com uma maior jovialidade nesse período. Só que no final de 2025 agora e até março de 2026, é um momento para vocês cancerianos, novembro de 2025 até março de 2026, é um momento para vocês revisarem tudo isso. Revisarem a relação com o passado, com a família, com as suas emoções internas, com todos esses elementos que eu comentei aqui. Esse é um momento em que as coisas, elas precisam desse olhar, de um pouco mais de distância, para vocês se conectarem melhor com a alma de vocês. E a partir de março de 2026, quando entra o ano de Marte, então eu percebo que para os cancerianos em geral haverá uma maior fluidez. Esse é um primeiro ponto. Agora falando aqui de 6 pontos. 6 pontos importantes para os cancerianos em 2026. Começo por janeiro. Em janeiro é o momento em que vocês vão ter que observar muito bem justamente a energia complementar de vocês, que é o signo complementar Capricórnio. O janeiro, portanto, é um momento para vocês aprenderem muito com o signo complementar de vocês, manifestarem o lado positivo desse signo, a objetividade, o pragmatismo, a seriedade, o compromisso, o senso de dever, essa responsabilidade que muitas vezes Capricórnio, quando bem canalizado, manifesta. Então janeiro é para vocês perceberem isso. O quanto que vocês estão conseguindo manifestar do signo complementar de vocês. Essa é a função para os cancerianos em janeiro. Já em março, como nós temos muita energia concentrada na energia de peixes, que também é um elemento água, assim como é o signo de vocês, câncer, nós temos um momento ali que para todos nós é um momento em que pode ser de muita dispersão. Mas vocês, cancerianos, podem ser muito beneficiados por esse mês de março aqui, porque existe toda uma energia concentrada justamente no elemento água, que é o elemento do signo de vocês. Março, portanto, é um momento para vocês se conectarem muito com os seus sentimentos, as suas emoções, e uma relação muito clara com isso, de não se deixar levar muitas vezes pelas emoções, mas conduzir isso de uma maneira inspirada, de uma maneira profunda, conectados com algo superior que eleve as emoções de vocês e saia dessa tendência natural que todos temos, claro, a tendência natural de instabilidade. Então, março é um momento, esse mês de março, para vocês elevarem as emoções de vocês ao nível de sentimentos mais profundos e, claro, elevados. Passamos para o mês de maio. Por que maio? Ah, mas abril não tem nada de tão relevante. Ao meu ver, não. Então vamos passando para maio. Maio, a partir da metade de maio até metade de junho, outro momento que para os cancerianos em geral tende a ser benéfico. Nós temos ali a influência de Vênus,
trazendo para vocês harmonia justamente nesses elementos que eu comentei até aqui, o lado emocional e sentimental de vocês. Um momento em que vocês também podem se harmonizar mais com toda a relação que vocês tiveram com um dos pais em específico, ou a família em geral. E vocês vão se sentir, da metade de maio até metade de junho de 2026, muito mais conectados com a família, com o passado e com o lar de vocês. E vocês vão se sentir também muito mais afetuosos, conseguindo expressar mais a afetuosidade, a diplomacia, o equilíbrio e a harmonia. Chegamos no 21 de junho, que aqui no hemisfério sul e no hemisfério norte nós temos o solstício, a entrada justamente do Sol em Câncer, dia 21 de junho, e podem colocar aí 30 dias para frente, então é o momento em que o Sol justamente passa no signo de vocês, é um momento de auto-reconhecimento para vocês todos, cancerianos, justamente um momento também em que vocês podem expressar melhor essa energia do signo de vocês, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais luminosa. Então é um momento especial. Claro que muita gente acaba falando que é o inferno astral antes do aniversário, eu não concordo com isso. O momento antes do aniversário é simplesmente um momento em que o Sol está retornando para o mesmo ponto, não necessariamente seria um inferno astral. Então aqui um momento também que pode ser muito benéfico a todos vocês cancerianos, 21 de junho até basicamente ali 20, 21 de julho. Ainda dentro do mês de junho, é um momento em que vocês vão ter que fazer também algum tipo de revisão. Final de junho até final de julho. Mercúrio vai estar retrógrado do dia 29 de junho de 2026 até 23 de julho de 2026. Então nós temos aqui cerca de 24, 25 dias de Mercúrio retrógrado em Câncer, no signo de vocês. É o momento, portanto, de vocês revisarem a maneira de pensar de vocês, revisarem a comunicação de vocês, revisarem toda essa questão relacionada muito forte com o signo de Câncer, que tem a ver com as bases de todos vocês cancerianos, que é a família e o passado. Então, um momento aqui de revisão e de muito cuidado na comunicação, de 29 de junho até 23 de julho. E mais um momento importante aqui, relevante para vocês cancerianos, de 11 de agosto até 27 de setembro, a passagem de Marte justamente em Câncer vai fazer com que vocês tenham mais energia, mais ímpeto, mais força, mais decisão. Vocês vão perceber isso, vocês vão perceber num lado negativo também, claro, um pouco de impaciência e pressa, mas num lado positivo vocês vão sentir muito mais capacidade de independência, de autonomia e de força para fazer as coisas nesse período de 11 de agosto até 27 de setembro. E ao meu ver, até o final do ano não vi nada tão relevante que se encaixe na explicação do signo de vocês. Mas essa é a minha interpretação para os cancerianos em geral. Nós vamos falar hoje para 2026, seguindo então a orientação de falar das tendências para os leoninos. Lembrando, estamos focando aqui no signo solar, as pessoas que nasceram no signo de Leão. Começando pelo janeiro, final de janeiro ali até final de fevereiro. Então cerca de uns 30 dias, mas que começa no final de janeiro, vai até o final de fevereiro. Temos uma concentração de astros em Aquário, que é o signo complementar a Leão. Os dois mais importantes aqui que vão estar em Aquário nesse período são o Sol e Marte. Então nós temos aqui um momento em que as energias ficam no signo complementar Aquário, trazendo para os leoninos em geral força, autoexpressão, justamente porque nós temos aqui a presença do Sol e de Marte. Porém, muito cuidado também com uma certa impaciência aqui indicada por esse aspecto de Marte. E no caso, o Sol em Aquário vai pedir justamente esse olhar para as energias de Aquário em relação a todos os leoninos. Esse olhar mais para o conjunto, para o coletivo, para a sociedade. Então, se vocês, leoninos, estão vibrando numa certa individualidade demasiada, momento de olharem aqui para, como falei, para o grupo, para as amizades, para a família, para a sociedade, enfim. Então, nós temos um primeiro ponto aqui importante. E também no início do ano temos a entrada de dois planetas em Áries.
Janeiro e fevereiro, então, nós temos a entrada de Saturno e Netuno em Áries. É uma grande mudança, são dois planetas muito importantes, aí que Saturno ficou em Peixes durante uns 3 anos, Netuno ficou mais de uma década em Peixes, então os dois vão entrar de vez em Áries, que é um signo de elemento fogo e que tem relação direta com vocês leoninos, porque justamente Áries, elemento fogo, Leão, elemento fogo. Então aqui é um momento, a partir de janeiro, fevereiro, vocês também vão começar a sentir toda uma energia de mística, de inspiração, de mais pragmatismo ao mesmo tempo, mais objetividade. E também é um momento, a partir de janeiro e fevereiro, de vocês colocarem uma energia na reestruturação da identidade de vocês. Mas vejo aqui como um elemento muito benéfico. A partir de março, 20 de março, temos a entrada do Sol em Áries, que justamente também é esse aspecto do mesmo elemento com o signo de vocês. Então o Sol entra em Áries, nós temos o ano de Marte, que é regido, portanto, por um planeta que rege Áries, um signo de elemento fogo, e aqui o Sol estará em Áries a partir de 20 de março e fica também ali até por volta do dia 20 de abril, o momento então que vocês também podem aproveitar essa energia ígnea de ação para fora, justamente por essas energias arianas. Outro elemento que também reforça isso, dia 9 de abril, Marte entra em Áries, fica até 18 de maio. Isso traz também para vocês, leoninos, força, ímpeto, iniciativa, independência, mas tomem um certo cuidado nesse período aqui, principalmente 9 de abril até 18 de maio, muita atenção em relação à impaciência. 6 de maio, Plutão fica retrógrado, e ele fica retrógrado até 15 de outubro. Vocês, leoninos, estão sendo impactados diretamente por esse Plutão em Aquário, porque justamente ele está no signo complementar. Então ele está gerando em vocês aí uma transformação muito profunda. E claro, Plutão fica em Aquário cerca de 20 anos. Ele começou ali a 2023, 2024, ele começou a entrar em Aquário e vai ficar, como eu falei, cerca de 20 anos. Então nesse período aqui de Plutão retrógrado, 6 de maio de 2026 até 15 de outubro de 2026, um momento aí que vocês podem sentir uma intensidade maior na luta interior de vocês. Com certeza será um momento bastante forte. Claro que isso já aconteceu em 2024 para vocês. Perdão, em 2025 começou a acontecer isso, mas em 2026, de novo, esse movimento retrógrado afeta diretamente vocês durante cerca de 5 meses, 6 de maio até 15 de outubro. Nesse meio tempo, tem ali a passagem de Vênus em Leão para vocês, leoninos, 13 de junho até 9 de julho. É um momento em que Vênus pode trazer também, ao mesmo tempo, aqui uma harmonia para vocês, um equilíbrio, amor próprio, mais afetuosidade, mais aceitação interna, um momento benéfico de 13 de junho até 9 de julho. E o eclipse solar do dia 12 de agosto afeta diretamente os leoninos, porque vai ser no signo de Leão. Sol e Lua estarão em conjunção em Leão no dia 12 de agosto. Então esse eclipse solar, ele pega diretamente na energia dos leoninos em geral. Vocês poderão perceber ali nos dias que antecedem, obviamente no dia e nos meses subsequentes, todo o efeito desse eclipse, que eu vou falar no ano que vem com mais detalhes, mas já deixem anotados que justamente esse eclipse do dia 12 de agosto pega diretamente na energia de Leão. A partir de setembro entra mais um elemento aqui que eu considero muito benéfico e para vocês especificamente leoninos. Dia 30 de setembro de 2026 começa a passagem de Júpiter em Leão e isso vai até 2027. Então, a partir do dia 30 de setembro de 2026, vocês vão começar a perceber mais contato com a espiritualidade, uma postura mais jovial, mais entusiasmo, mais visão de futuro. Então, é um período aqui bem benéfico que começa 30 de setembro de 2026 e que provavelmente vai lá até, agora não anotei a data aqui, mas vai até agosto, setembro, provavelmente outubro de 2027. Então, a partir do dia 30 de setembro, realmente é um movimento aqui muito benéfico, principalmente para as pessoas do signo de Leão.
Temos aqui também, ali voltando para julho, que eu acabei pulando aqui, julho, Sol em Leão, que vai obviamente afetar e ativar as energias de vocês leoninos. E naquele início ali, no que é o início da passagem do Sol em Leão, começa 22 de julho. Então aqueles dias que são os últimos dias de julho, nós vamos ter ali uma conjunção de Sol com Júpiter, e justamente em Leão. Então o final de julho também para vocês é um momento bastante benéfico, de entusiasmo, otimismo, visão mais positiva das coisas. Pulando de novo agora para final de setembro, que coincide, né, a entrada de Júpiter em Leão, mas também Marte entra em Leão no final de setembro. Marte em Leão, dia 27 de setembro e vai até 25 de novembro, cerca de 2 meses. E durante um tempo ali, o Júpiter vai ficar em conjunção com Marte. Então realmente eu vejo que para vocês aqui, esse período de final de setembro, todo mês de outubro e todo mês de novembro, um período para vocês realmente muito especial. Eu vejo como, claro, tem toda uma renovação que será feita na identidade de vocês, uma renovação que vocês têm que fazer na relação específica com um dos pais, perceber o quanto que isso afeta ainda a vida de vocês, essa má relação, má assimilação das energias que vocês tiveram em relação a um dos pais. Então, um momento bem benéfico aqui, setembro, outubro, novembro. E chegamos ali ao dia 12 de dezembro, momento em que o Júpiter, que estará em Leão, começará a ficar retrógrado até lá praticamente metade de abril de 2027. Portanto, a partir do dia 12 de dezembro de 2026 até metade de abril de 2027, vocês leoninos terão que fazer toda uma revisão na sua autoexpressão, nessa capacidade que vocês têm de serem vocês mesmos. Em geral, eu vejo realmente que é um ano, para os leoninos em especial, principalmente por esse Júpiter em Leão aqui, que tende a ser um ano mais especial. Principalmente foquem na espiritualidade, no autoconhecimento, na expansão de consciência. Fazendo isso, eu vejo que pode ser um excelente ano para vocês. Vamos aqui fazer mais um vídeo, então, nesse momento, falar sobre 2026, o ano de Marte, com as energias encaixadas para os virginianos. Vamos lá, vamos ver aqui os pontos principais que eu observei para 2026. O primeiro ponto que eu começo é o mês de janeiro, que há uma concentração energética em Capricórnio. Inclusive, nós teremos 4 astros em Capricórnio durante praticamente todo o mês de janeiro. E por que isso é importante para os virginianos? No caso, Capricórnio e Virgem são 2 signos de elemento terra. Então, de acordo com essas energias, para vocês, virginianos, vocês vão estar com digamos assim, potencial um pouco maior de manifestarem justamente essa sua energia de praticidade, de ordem, de busca, de levar as coisas para um plano mais concreto. Então, esse mês de janeiro tende a ser, claro, considerando só o signo solar de vocês, virginianos, um mês interessante para vocês manifestarem esse lado prático da vida. E em janeiro e fevereiro tem 2 planetas, Saturno e Netuno, que abandonam Peixes e que entram em Áries. Por que isso é importante para vocês, virginianos? Nos últimos 3 anos, Saturno esteve em Peixes, justamente transitando num signo complementar e oposto a vocês, virginianos. E Netuno esteve em Peixes durante mais de uma década, também fazendo aspectos de oposição ao signo de vocês. Provavelmente, então, nos anos de 2023, 24 e 25, vocês perceberam muito mais a influência desses 2 planetas em relação à energia vital de vocês. Uma reestrutura, uma dispersão, a necessidade de consolidar melhor a força interior de vocês. E, ao mesmo tempo, parece que as coisas estavam, nesses 3 anos, para os virginianos em geral, um pouco fora do controle, porque as coisas pareciam que queriam ir para as nuvens. Dessa maneira, janeiro e fevereiro de 2026, quando Saturno e Netuno passam para Áries de vez, e eles não voltam mais em nenhum movimento retrógrado para o signo de Peixes, vocês, virginianos, percebam na prática que terão uma influência positiva a partir, então, do final de janeiro e início de fevereiro, quando esses 2 planetas passam de vez para o signo de Áries. Em março,
Nós temos uma pequena concentração também de astros em peixes, que é o signo complementar à Virgem, principalmente com o Sol e Marte. Março tende a ser um período para todos nós, um pouco de dispersão, de distração, de fuga. E nesse caso, para vocês virginianos aqui, vocês vão perceber um momento de renovação da identidade de vocês. Vocês estarão com um pouco mais de energia, provavelmente, mas fiquem muito atentos aos seus processos inconscientes, o quanto que isso interfere na vida interior de vocês e na postura de vocês, e o quanto que também vocês podem manifestar uma certa impaciência aqui nesse mês de março. Passamos para maio, um momento em que Marte entra em Touro de 18 de maio até 28 de junho. Nesse período aqui de cerca de um mês e meio, vocês também, virginianos, poderão ser beneficiados por essa passagem, no sentido de que as energias de Marte também estarão ativando em vocês mais autoestima, mais senso de individualidade, mais ímpeto, mais iniciativa, mais força interior. Mas também cuidado com uma certa impaciência, uma certa agitação interna que pode se manifestar numa ansiedade, numa pressa. E logo depois, Vênus vai passar pelo signo de vocês, 9 de julho até 6 de agosto. Um momento benéfico para vocês, no sentido de que Vênus vai trazer toda essa energia de harmonia, de equilíbrio, de amorosidade, de união dos opostos, justamente no signo de vocês. Isso vai afetar a vida interior de cada um dos virginianos, do dia 9 de julho até o dia 6 de agosto. Vocês podem harmonizar também especificamente a relação que vocês tiveram ou ainda têm com um dos pais em específico, aqui nesse dia, né, nesse período do dia 9 de julho até o 6 de agosto. Logo depois, no 22 de agosto, o Sol entra em Virgem, vai ficar ali cerca de um mês, transitando justamente no signo solar de todos vocês virginianos, trazendo um momento de autorreconhecimento, um momento em que vocês podem se expressar melhor, serem mais vocês mesmos, com a energia do Sol justamente transitando nesse signo que é o signo de Virgem, o signo solar dos virginianos. E eu vejo mais dois pontos importantes. Um primeiro ponto que é o eclipse do dia 27 de agosto, que tende a impactar diretamente os virginianos e piscianos, principalmente. Então esses são os dois signos, digamos, mais impactados pelo eclipse do dia 27 de agosto de 2026. Nós vamos ter um Sol em Virgem, uma Lua em Peixes. Então esse eclipse acontece, mais uma vez aqui nesse eixo. Lembrando, as energias do eclipse, elas começam a se manifestar dias e semanas antes, e aí tem a ativação específica desse eclipse no dia 27 de agosto e que tende a uma reverberação de 1, 2, 3, até às vezes 6 meses, dependendo, claro, do mapa astral de vocês, dependendo da casa em que esse eclipse bate dentro do mapa astral de vocês, porque como é um eclipse lunar, nós vamos ter uma oposição do Sol e da Lua. Então, nesse caso aqui, acaba ativando duas áreas em específico do mapa astral de vocês. E no caso, como vocês são virginianos, o Sol estará em Virgem ali, por mais que o eclipse ele seja com a Lua em Peixes, né? Um eclipse em Peixes, mas como envolve justamente esse signo oposto e complementar ao signo de vocês na roda zodiacal, né? Virgem e Peixes, afeta diretamente a vocês para vocês perceberem o quanto que ainda de elementos do inconsciente de vocês acabam afetando a boa condução da saúde, dos afazeres diários, do ambiente de trabalho. Então é uma percepção bem importante aqui para esse final de setembro e que ativa aí uma energia que vai ao longo de alguns meses. O último elemento que eu observo que pode afetar diretamente as pessoas do signo de Virgem, 25 de novembro começa a passagem de Marte em Virgem e que vai ficar até julho de 27. Então Marte vai entrar em Virgem ali no 25 de novembro, ele vai quase sair, ele vai ficar retrógrado, inclusive ele vai voltar para Leão lá no ano que vem,
Aí ele volta a entrar em Virgem de novo e só vai sair do signo de Virgem em julho de 2027. Nós temos aí praticamente então os 8 meses da passagem de Marte em Virgem. Vocês, virginianos, serão diretamente afetados, principalmente vocês podem aproveitar positivamente o final do ano, ali a partir do dia 25 de novembro até o final do ano, aproveitar essa energia marcial justamente de Marte. Todos nós estaremos no ano de Marte, justamente em 2026, só que ali no início de 2027 Marte vai ficar retrógrado, trazendo uma necessidade de revisão, e ele vai só sair de fato de Virgem, como falei, lá em julho de 2027. Dessa maneira, o final do ano ali para vocês virginianos e o início de 2027 terão aí uma forte influência desse astro que renova, que semeia novas sementes, que traz energia, que traz força de ação, mas sempre lembrando que tem a sombra, que é essa tendência natural de impaciência. Vamos hoje aqui falar para os librianos as tendências astrológicas para 2026, o ano de Marte. Sou libriano do dia 4 de outubro, então estou junto aqui nessa previsão de hoje. Vamos lá. Começo com janeiro e fevereiro, um momento em que Saturno e Netuno vão entrar de vez em Áries. Isso é importante, porque já tivemos aí uma influência em 2025 desses dois planetas na vida dos librianos. Porém, a partir de 2026, essa entrada desses dois planetas faz com que esses dois astros gerem um movimento tanto de reestrutura, quanto de mais mística, mais inspiração, autodisciplina. Então é um misto de energias justamente afetando os librianos em geral, porque justamente esses astros estarão transitando no signo complementar Áries. E para os librianos em geral é muito importante aprendermos, nós aprendermos a manifestar essa energia complementar de Áries, que envolve a decisão, a iniciativa, o ímpeto, algo que nós, librianos, temos que, ao mesmo tempo, nos inspirar e imitar também essa energia. Então, a entrada de dois planetas importantes em Áries a partir de final de janeiro e início de fevereiro, isso segue todo o ano de 2026, e vai ter um momento em que esses dois planetas vão estar retrógrados ali no final do ano, depois eu vou falar sobre isso. Esse é um momento em também que há uma grande necessidade de revisar alguma postura para todos os librianos e perceber o que está limitando vocês, internamente, mas isso mais a partir de julho de 2026. Ali em fevereiro ainda, Marte estará transitando em Aquário. Isso é importante porque Aquário é um signo de elemento ar, assim como Libra também. Essa energia marcial, então, de Marte fazendo aspectos com o signo de Libra, trazendo mais energia mental para os librianos, trazendo também um mental que se torna mais ativo e toda uma renovação e novas sementes também a nível de identidade e maneira de pensar para os librianos. Uma renovação de pontos de vista aqui no mês de fevereiro. Já o mês de março, Vênus transitará em Áries. Também é signo complementar ao signo de Libra. No caso aqui, sempre lembrando, somos librianos porque temos o Sol em Libra. Então, nesse momento de março, Vênus fará um aspecto de oposição à nossa essência, à nossa identidade, à oposição do nosso Sol, gerando de um lado positivo e trazendo de um lado positivo toda essa energia de Vênus, que já é o regente do nosso signo, trazendo diplomacia, amor próprio, equilíbrio, harmonia, mas podendo enfatizar também a nossa dúvida, a nossa indecisão, que já é muito natural no caso da nossa vida interior, de todos nós librianos, E aí, passando para abril. Abril, temos uma grande concentração de astros em Áries, que na previsão lá para os arianos, comentei que é um mês muito importante para todos os arianos, e de uma certa forma aqui também para librianos, porque em abril temos o Sol, Marte, Saturno, Netuno, todos eles em Áries, e também Marte vai estar ali transitando nesse signo complementar e oposto, só que Marte vai até metade de maio. Então todo esse mês de abril e até metade de maio, nós vamos sentir fortemente toda essa carga astrológica em oposição ao nosso signo solar. Nós vamos poder canalizar tanto de um lado positivo quanto negativo. O que é o negativo?
impaciência, autocobrança excessiva, orgulho, dispersão. O lado positivo que nós podemos, librianos, canalizar aqui em abril e até metade de maio: ímpeto, iniciativa, independência, autoconfiança, autodisciplina, inspiração, mística, tudo como uma influência aqui que vai existir na vida dos librianos. Passamos para junho. De 28 de junho até 11 de agosto, temos a passagem de Marte em Gêmeos. Então aqui nós temos essa passagem de Marte num signo de elemento ar, também trazendo de novo ali uma energia para nós, marcial, e envolvendo justamente essa nossa relação com a nossa mente. Uma mente que para os librianos é uma mente muito abstrata sempre, porém essa passagem de Marte aqui faz com que tenhamos uma atitude um pouco mais yang, mais masculina, mais ativa, e não somente abstrata como já é natural no caso do nosso signo, que é Libra. Chegamos então em julho, o momento em que Saturno e Netuno começam a ficar retrógrados. Netuno fica retrógrado 7 de julho, Saturno 26 de julho, e eles ficam retrógrados até dezembro. Ali, o dia 10 de dezembro para o Saturno, dia 12 de dezembro o Netuno. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses em que haverá uma retrogradação de Saturno e Netuno em Áries, justamente fazendo uma oposição ao nosso signo solar. É claro, quem nasceu nos primeiros dias de Libra, ali por volta do dia 22 de setembro, 23, 24, 25, 26, até o dia 30 de setembro, quem nasceu ali nesse primeiro decanato, digamos assim, vai sofrer uma maior influência dessa retrogradação. Perda de vitalidade, revisão da relação com um dos pais em específico, revisão da forma como se relaciona com a própria vida interior. Então é um momento de puxar as rédeas, de nos sentirmos um pouco mais limitados nesse movimento retrógrado aqui, afetando mais, como eu falei, quem nasceu do dia 22 de setembro até o final de setembro. No meio disso, tem 3 movimentos. Em agosto, Vênus passa em Libra, 6 de agosto até 10 de setembro. Então, Vênus passa por Libra nesse período aqui, durante mais ou menos um mês, trazendo a harmonia, o afeto, a diplomacia, o equilíbrio de Vênus, a busca de beleza também, de 6 de agosto até 10 de setembro, um momento de maior aceitação interna para todos nós librianos. 22 de setembro o Sol entra em Libra, então, e vai ficar praticamente um mês ali trazendo toda essa renovação da nossa identidade, da nossa força, da nossa vitalidade, porque justamente o Sol transitará no nosso signo solar. E um momento ali no final do ano que é importante também, que vai coincidir com o movimento retrógrado de Saturno e Netuno, que é Vênus, que já estará ali em outubro em Escorpião, vai ficar retrógrado, e vai ficar retrógrado do dia 25 de outubro até 14 de novembro. Esse eu percebo então que é um momento um pouco mais crítico para todos nós librianos do ano, 25 de outubro até 14 de novembro, porque teremos Vênus retrógrado em Libra, e ainda aqueles 2 astros ali, Saturno e Netuno, também em movimento retrógrado. Nós vamos sentir na prática, então, que tudo que a gente fizer vai ter que exigir um pouco mais de esforço, e essas revisões de amor próprio, de revisões nessa relação interna, se nós temos uma autossuficiência ou não, se nós já atingimos uma plenitude ou não, se nós já colocamos essa balança interna e se tudo já está equilibrado ou não, tudo isso vai ser tremendamente questionado, tanto pelas situações externas quanto também por vivências interiores que tivermos. Então aqui, ao meu ver, essa é a previsão para 2026, do ponto de vista principalmente astrológico, para todos nós, librianos. Lembrando, 2026, o ano de Marte. Marte é o regente dos escorpianos, assim como é o regente também dos arianos. Vamos aqui então falar dos meses específicos em que observo algumas energias importantes na vida daquelas pessoas que nasceram com o signo de Escorpião. Lembrando, não vou falar aqui de quem tem ascendente Escorpião, Lua em Escorpião. Não. Especificamente para os escorpianos. Um primeiro ponto para vocês
que são do signo de Escorpião, signo realmente muito intenso e muito profundo, de 2019 até 2026, vocês estão passando por uma transição muito forte. Esse é um primeiro elemento antes de entrar de fato na previsão para o ano que vem. Desde 2019 até abril de 2026, provavelmente vocês perceberam em sua vida interior e talvez até na exterior alguma mudança brusca, alguma revolução, alguma reviravolta, alguma necessidade de se reinventarem na sua identidade, na relação com um dos pais, na sua força vital e toda essa pancadaria interna que vocês sabem muito bem como que é justamente a vida de um escorpiano, né? Toda essa profundidade e esse constante morte e renascimento. De 2019, então, até abril de 2026, provavelmente vocês perceberam aí um período realmente de muita transição. Vai finalizar, então, agora em abril do ano que vem. Agora, falando especificamente do ano de 2026. Da metade de janeiro ali até final de fevereiro, tem uma concentração grande de astros em Aquário. Então vocês, escorpianos, por essa concentração, vocês vão perceber uma espécie de tensão muito natural, uma tensão entre o que vocês sentem e o que vocês pensam, nesse período de metade de janeiro até final de fevereiro. Então um período assim de incertezas e, como eu falei, dessa desavença, dessa briga entre o que esses seus sentimentos escorpianos, né, justamente falam e o que a mente de vocês está falando. Período um pouco de tensão para os escorpianos. Em março nós temos aí justamente uma concentração de astros em peixes, que é elemento água, e que se conecta muito com o signo de vocês escorpianos, que também é elemento água. Então ali em março vejo uma energia de um pouco mais de fluidez e justamente coincide com o início do ano de Marte, um ano, né, um ano novo astrológico e que, como eu falei no início, Marte rege o signo de vocês, escorpianos. Passando para abril. Abril, pelos movimentos de Vênus, gera para vocês, escorpianos, no mês de abril, uma energia de harmonia, de equilíbrio, de amor próprio, de aceitação interna, de um equilíbrio também e uma harmonia na relação com a identidade de vocês. E vocês vão perceber realmente uma busca por reconciliações, harmonização dos opostos, uma harmonia entre aquilo que está se degladiando, vamos dizer assim, dentro da vida interior de vocês e também em alguma área externa ao redor de vocês. Passando para maio, dia 6 de maio, começa a retrogradação de Plutão. Mas o que tem a ver Plutão com justamente o signo de vocês? Bom, Plutão é o regente, na realidade, o co-regente do signo de vocês, escorpianos, e ele vai ficar retrógrado de 6 de maio a 15 de outubro, gerando aí um momento para vocês, realmente, escorpianos, bastante transformador, muito intenso, de muitas revisões, justamente entre essas duas energias que comentei antes, entre o que vocês pensam e entre o que vocês sentem. Então começa dia 6 de maio e vai até 15 de outubro. Ali no mês de maio também começa um movimento de Marte que vai mais ou menos da metade de maio até final de junho, cerca de 40, 45 dias. Metade de maio até final de junho, Marte vai trazer para vocês um pouco mais de ímpeto, de força, de iniciativa, mas muito cuidado aqui nesse período com a tendência de impaciência. Então, a segunda quinzena de maio e todo o mês de junho, para vocês escorpianos, fiquem atentos porque haverá uma maior tendência de ansiedade, de pressa e, como eu falei, de impaciência. Pulando para setembro, nós temos ali a passagem de Vênus em Escorpião. 10 de setembro, Vênus entra em Escorpião. Então nós temos aqui um momento, por mais que ele dia 3 de outubro ele vai ficar retrógrado, mas ali a partir do dia 10 de setembro, então os 20 dias subsequentes dentro do mês de setembro, até o início de outubro,
É um período, digamos, bom para os escorpianos. Bom no sentido de que é um momento de equilíbrio, de harmonia, de amor próprio, de amorosidade em relação aos demais. Porém, no dia 3 de outubro, Vênus começa a ficar retrógrado justamente no signo de Escorpião. Então vocês vão ter que fazer aqui, com essa Vênus retrógrada, a partir do dia 3 de outubro, um movimento de vocês revisarem justamente a forma como vocês estão lidando com a espiritualidade de vocês, com o amor próprio, se vocês aceitam a luz e a sombra dentro de vocês. E Vênus vai ficar retrógrado ao ponto de justamente fazer um movimento, né, e retornar ali e finalizar esse movimento retrógrado em 13 de novembro. Mas movimento retrógrado em Escorpião é de 3 de outubro até 25 de outubro. Então aqui é um momento de fato de revisão profunda para vocês escorpianos, 3 de outubro até 25 de outubro, porque daí depois ele volta para Libra e vai terminar o movimento retrógrado só em 13 de novembro no signo de Libra. 23 de outubro, o Sol entra em Escorpião, momento então em que vocês escorpianos, né, isso aqui dura um mês, de 23 de outubro até lá 22, 23 de novembro, vocês vão ter ali as energias de Escorpião, o Sol em Escorpião buscando trazer para vocês essa força de autoexpressão, de vocês serem vocês mesmos. Não gosto de dizer que, mas então aqui é o período do inferno astral, dos escorpianos. Não necessariamente. Né? Não considero muitas vezes o período antes do aniversário. Existem outros períodos que eu analiso conversando com os meus clientes, independentemente do signo, que não tem muito a ver com a proximidade do aniversário. Claro que algumas pessoas pode ser, mas na sua grande maioria não é. E eu vejo que para o final do ano, pulando para dezembro, 4 de dezembro, Vênus volta a entrar em Escorpião e vai ficar até janeiro de 2027. Então vocês terminam ali o final do ano com uma energia realmente do amor, de integração, de aceitação, de união interna e uma manifestação muito maior dessa força, que é a grande força que a humanidade precisa manifestar. Vocês vão ter essa influência de Vênus em Escorpião de 4 de dezembro e vai até janeiro de 2027. Então aqui fica a minha previsão para vocês, escorpianos. Se você gostou, deixe seu like. Aqui hoje vamos falar sobre a previsão para os sagitarianos para o ano de Marte 2026, do ponto de vista da astrologia. Meu nome é Maurício Baccar, eu sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. E recordando, os vídeos que estou fazendo até o momento são para os signos. Em breve vou fazer para os ascendentes. Então, por enquanto, estou focando aqui no signo solar de cada um de vocês. Então, hoje vamos falar acerca da vida dos sagitarianos para o ano que vem. Começo ali com janeiro e fevereiro, um momento que nós temos a passagem de Saturno e de Netuno para Áries de uma vez. Lembrando que em 2025 esses dois astros já fizeram esse ensaio de entrar no signo de Áries, um signo de elemento fogo, que tem o mesmo elemento que justamente o signo de Sagitário. Dessa maneira, a partir de janeiro e fevereiro, todos vocês, sagitarianos, já vão sentir essa dupla energia afetando vocês internamente, no sentido de mais objetividade, mais pragmatismo, mais autodisciplina, com toda uma mística e uma inspiração também. E a partir de janeiro e fevereiro, e praticamente todo o ano, vocês terão que fazer também toda uma reestrutura na identidade de vocês. Talvez a vida vai dissolver algumas coisas na vida de vocês para vocês realmente perceberem onde que está a verdadeira identidade de vocês, sagitarianos. Passamos para o mês de março. Março nós temos uma grande quantidade de energias em peixes que vão fazer aspectos bastante tensos com o signo de Sagitário. Então aqui vocês vão perceber, sagitarianos, o quanto que ainda o plano emocional, sentimental e inconsciente interfere na maneira de vocês pensarem e na maneira de vocês agirem. Lembrando que março é um mês de dispersão para todos nós, mas para os sagitarianos vocês vão perceber fortemente essa influência emocional inconsciente, como falei, na maneira de vocês agirem e na maneira de vocês pensarem
principalmente. Chegamos no mês de abril, um momento em que Urano passa para Gêmeos de vez. E acredito que vocês, sagitarianos, desde julho de 2025, vocês já começaram a perceber toda uma reinvenção na identidade de vocês, na força, na vitalidade de vocês. Toda uma reinvenção desde julho de 2025. Até mesmo situações um tanto revolucionárias, inesperadas, inusitadas. Esse é um movimento que vai levar alguns anos, que começou em julho de 25 e que vai se reforçar a partir de abril de 2026. Aqui então é o momento, a partir de abril de 2026, e podem colocar aí uns 5 anos para frente tranquilamente, vocês sagitarianos terão que se reinventar com certeza. Vocês farão revoluções na vida de vocês a partir de abril do ano que vem. Ainda em abril, temos uma grande quantidade de energias em Áries, favorecendo vocês, sagitarianos, que são um signo do elemento fogo. E ainda dentro aqui do mês de abril, no final de abril e até mais ou menos metade de maio, nós temos a passagem de Vênus em Gêmeos, trazendo também para vocês um momento de harmonia, de equilíbrio, de mais amorosidade, mais aceitação da luz e sombra internos, mais amor próprio. E vocês vão sentir mais fortemente essa energia do equilíbrio e a busca de harmonia em todos os sentidos, principalmente nessa relação com a vida interior de vocês. Passamos para junho, no final de junho, bem nos últimos dias de junho, até 11 de agosto, vocês vão sentir uma energia de ação, de atividade, de querer fazer as coisas, um certo ímpeto, mas também muito cuidado, do final de junho até 11 de agosto, muita atenção com uma certa impaciência, uma pressa, uma ansiedade que vocês vão sentir claramente. Então, internamente, como eu falei, vocês estarão com muita força, mas muito cuidado aqui que esse período é um período de impaciência. Chegamos então no segundo semestre, que é um momento um pouco diferente para vocês, sagitarianos. A partir de julho, nós temos um momento de Netuno e Saturno retrógrados. Eles vão começar a ficar retrógrados em julho e vão até dezembro. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses em que vocês vão perceber toda essa energia de revisão, de que parece que as coisas querem ir, mas não vão. A partir então de julho, vocês vão sentir isso até dezembro. Não quer dizer que as coisas não vão acontecer, não é isso, mas vão exigir de vocês mais esforço. E ainda dentro desse período aqui, passando para setembro, no dia 10 de setembro também Urano fica retrógrado e vai ficar retrógrado até fevereiro de 2027. Mas também, a partir de 10 de setembro, vocês vão sentir também toda uma necessidade de fazer revisões aqui. Portanto, os meses de setembro e até dezembro, ali vão ser um trimestre, o último trimestre do ano, em que realmente vocês vão sentir as coisas um pouco, talvez, travadas, com mais dificuldade. As coisas acontecem, mas depois que vocês falam, fazem e falam de novo e tomam contato com outra pessoa, e aí parece que as coisas vão. Então é um período para vocês, sagitarianos, um pouquinho mais desafiador. Mas ainda no final desse ano, vocês podem aproveitar aqui mais 3 energias que são positivas. No final de setembro, começa a passagem de Marte em Leão, que vai até 25 de novembro. Ajuda também na capacidade de vocês serem vocês mesmos, ajuda nessa capacidade de vocês trabalharem as ideias e levá-las ao plano da ação. E coloco aqui mais um elemento, que é a presença de Júpiter em Leão, que é muito positiva para vocês, sagitarianos. Temos aí um dos principais planetas benéficos, que é Júpiter, estará no signo de Leão a partir do final de setembro de 2026. Então, a partir do final de setembro de 26, mais um elemento positivo que contrabalança todas aquelas energias de revisão e de astros retrógrados que eu já falei. A partir de setembro de 26, então vocês vão sentir fortemente essa energia que é própria do signo de vocês, que é o entusiasmo, o bom humor,
essa coisa do alto astral, né? A visão otimista das coisas. Então tem mais um elemento que contrabalança aquelas energias de astros retrógrados que eu já comentei antes. E propriamente dito, o dia 22 de novembro é o momento em que o Sol entra em Sagitário, então vocês vão ter também todo esse apoio da canalização do Sol em Sagitário, que vai do dia 22 de novembro até lá perto do Natal, que é o momento em que o Sol passa para Capricórnio. Então é um ano em que começa ali com o primeiro semestre de equilíbrios, e aí tem aqueles astros retrógrados a partir de julho e que vão até dezembro, mas esses últimos 3 elementos positivos aqui que vão ajudar vocês também. Hoje vamos falar aqui da previsão para os capricornianos para o ano de Marte 2026. Estou fazendo aqui então a sequência dos 12 signos e em breve vou fazer a sequência também para os 12 signos ascendentes, mas aqui especificamente é para os capricornianos. Começo com um primeiro elemento que é o seguinte: desde a metade de 2025 até final de setembro de 2026, vocês, provavelmente capricornianos, têm passado por um período talvez de mais entusiasmo, mais otimismo, mais senso de identidade, uma busca por expandir de alguma maneira a consciência de vocês, ou expandir até mesmo a vocação de vocês, o chamado, uma expansão que pode acontecer justamente nessa capacidade de vocês serem vocês mesmos. Momento de mais autoexpressão, que começou na metade de 2025 e vai até final de setembro de 2026. Um período em que vocês capricornianos também provavelmente estão buscando perceber mais o sentido das coisas que estão acontecendo com vocês, percebendo mais os símbolos por trás dos acontecimentos do dia a dia. Então esse é um primeiro elemento importante. Vamos agora então para falar de janeiro, que para vocês capricornianos, janeiro tem uma energia bem especial, porque nós temos uma passagem de Sol, Vênus e Marte ali justamente em Capricórnio durante esse mês de janeiro. Claro que o Sol sai de Capricórnio ali por volta do dia 20 de janeiro, mas tem ali também a passagem, como eu falei, de Vênus e Marte junto com o Sol. Dessa maneira, janeiro para vocês, capricornianos, é um excelente momento de ação harmônica, de renovação de identidade, de mais senso estético, de colocar um senso de justiça na vida de vocês. E vocês terão mais essa energia justamente do equilíbrio junto com vocês. Então, realmente, o mês de janeiro eu vejo como, entre aspas, um mês bom para os capricornianos, não somente pela passagem do Sol ali em Capricórnio, mas também por essa passagem do próprio planeta Vênus e também por Marte em Capricórnio. Então vocês estão aí na segunda quinzena de dezembro agora de 2025 e o mês de janeiro de 2026 realmente com uma energia a mais. Ali entra final de janeiro e início de fevereiro, entram 2 planetas em movimento retrógrado, Saturno e Netuno. Perdão, não entram em movimento retrógrado, entram em Áries, perdão. Saturno e Netuno, eles entram em Áries. Eles vão ficar retrógrados lá em julho de 26. Vou falar porque isso afeta vocês capricornianos. Então, retomando. Saturno e Netuno, final de janeiro, início de fevereiro de 2026, entram em Áries. E Áries, em relação ao signo de vocês, capricornianos, gera uma energia de tensão. E na prática, a partir então de final de janeiro, início de fevereiro, para vocês capricornianos, o que a entrada desses 2 planetas em Áries lhes pede? Lhes pede uma reestrutura da identidade de vocês, mais entrega, mais mística, continuar com a autodisciplina que vocês naturalmente já têm, mas muito cuidado com a autocobrança excessiva. Dessa maneira, então, é o momento, a partir de janeiro, fevereiro de 2026 em diante, momento para vocês trabalharem mais esse aspecto da espiritualidade, da entrega, da mística, da inspiração. E não ter tanto controle, não buscar ter tanto controle daquilo que vocês estão fazendo ou daquilo que vocês estão querendo. Então isso é importante. A partir do final de janeiro começam essas energias aqui. Pulo já para abril. Em abril e até metade de maio,
haverá muita energia também em Áries, pela passagem do Sol, Marte, os próprios dois planetas aqui, Saturno e Netuno, que também estarão em Áries. Ali é um momento para toda a humanidade de muita renovação, de muita impaciência também, de muita energia à flor da pele, e que para vocês capricornianos, no mês de abril até metade de maio, é o momento de vocês fazerem todas essas renovações, essas reestruturas, principalmente da forma como vocês estão lidando com a vida interior de vocês. Então eu vejo que abril até metade de maio tende a ser um pouco uma energia tensa para vocês que são do signo de Capricórnio. Passo para maio. Começa ali 19 de maio, começa a entrar a energia de Vênus em Câncer. Então essa energia de Vênus em Câncer, ela vem trazer aqui uma energia, digamos assim, de mais equilíbrio, de amorosidade, de afetuosidade. Vem trazer uma energia de harmonização da guerra interior de vocês, traz uma energia justamente nesse sentido, da grande palavra mágica que é a energia do amor e que principalmente precisa ser trabalhado dentro, essa busca de unidade dentro de vocês. Então a energia de Vênus em Câncer começa dia 19 de maio e que vai praticamente até metade de junho. Então aqui nós temos, mais ou menos da metade de maio até metade de junho, um período positivo para vocês capricornianos. Passando para julho, entra um período para vocês que é o período em que Saturno e Netuno ficam retrógrados. Eles começam a ficar retrógrados ali no mês de julho e eles vão até dezembro. Só que também nesse segundo semestre, além de ter esses dois elementos retrógrados que afetam vocês, capricornianos, de julho até dezembro, apesar disso, tem outros 3 elementos que contrabalançam, digamos assim, essa necessidade de revisão que vai ser ativada por esses 2 planetas retrógrados que estarão em Áries, fazendo energias um pouco mais tensas com o signo de vocês. Então essas revisões indicadas por Saturno e Netuno retrógrados, até porque o Saturno é o regente do signo de vocês, isso começa ali no dia 7 de julho e o final da retrogradação desses 2 astros é lá no dia 12 de dezembro. Só que nesse meio tempo, como falei, tem 3 elementos que ajudam vocês. No dia 11 de agosto até 28 de setembro, então mais ou menos aqui um mês e meio, 11 de agosto até 28 de setembro, Marte vai passar por Câncer. Isso traz ímpeto para vocês, energia, iniciativa, mas como está no signo oposto, pode trazer também à tona todos esses elementos emocionais, sentimentais que ainda afetam a capacidade de vocês agirem de maneira prática. Então é um momento de renovação bem interessante para vocês, como falei, de energia, mas que é preciso tomar contato com esse lado emocional de vocês, capricornianos, e que normalmente o capricorniano, em geral, tende a racionalizar o processo, mas aqui é um momento de olhar para isso, 11 de agosto até 28 de setembro. Depois, a passagem de Marte, ali dia 25 de novembro até o final do ano, Marte estará em Virgem, signo de elemento terra, contribuindo para vocês com a praticidade, todo esse pragmatismo que vocês já têm, capricornianos em geral, toda essa objetividade e de olhar para as coisas sem muito sentimentalismo, digamos assim. Então aqui é um período indicado, positivamente, digamos assim, por Marte em Virgem. E o último elemento, que é a própria passagem do Sol em Capricórnio, que vai entrar lá no dia 21 de dezembro de 2026 e que obviamente vai até janeiro de 27. Também um momento em que o Sol passa pelas energias próprias do signo de vocês. Um momento aí, normalmente, de renovação, porque pega justamente o período do aniversário de vocês e um período em que vocês conseguem realmente uma maior autoexpressão. Então essa é a minha interpretação e a minha rápida previsão aqui para os capricornianos em geral, para o ano de Marte, o ano de 2026. Aqui hoje vamos falar da vida dos aquarianos, vamos falar da previsão para 2026, justamente para o 11º signo, Aquário, que será impactado por 2 eclipses diretamente agora nesse ano de Marte, o ano de 2026. Então vamos aqui na sequência falar um pouquinho
dessas previsões energéticas do ponto de vista astrológico para os aquarianos, para o ano que vem, 2026. Eu começo com um primeiro elemento que provavelmente vocês aquarianos já devem estar sentindo muito fortemente desde lá do início de 2023, com a entrada de Plutão em Aquário. Plutão entrou em Aquário em março de 23, ele vai até 2044, então Plutão não vai dar muita folga aí para os aquarianos nesse período de 21 anos. Começou em março de 23, vai até 2044. A passagem de Plutão por Aquário leva os aquarianos a fazerem realmente um processo de transmutação total em sua natureza interna. Então é um período com certeza aí muito transformador para os aquarianos. E aqui não estou colocando medo, mas não tem para onde fugir. Literalmente porque o planeta mais profundo, mais intenso, mais oculto de todos, que é Plutão, está trazendo aí essa energia de regeneração total para os aquarianos aqui nesse período, como falei, março de 23 até 2044. Começando aqui então agora a falar de 2026 de fato. Janeiro, ali no final de janeiro até final de fevereiro, nós temos a passagem de astros em Aquário. Então a energia de Aquário vai estar muito forte. Os aquarianos, obviamente, vão sentir mais. E pelo fato de que o Sol e Marte passarão juntos ali nesse período, provavelmente os aquarianos sentirão mais ímpeto, mais força, mais iniciativa, mas também uma certa impaciência, uma certa pressa, uma certa ansiedade aqui nesse período, principalmente de final de janeiro até final de fevereiro de 2026. E aí chegamos em fevereiro. No dia 17 de fevereiro nós temos um eclipse, uma conjunção do Sol e da Lua nos últimos graus de Aquário. Então esse eclipse vai ativar diretamente aí a vida dos aquarianos. É claro que em breve eu vou fazer vídeos específicos dos eclipses, mas aqui já de antemão, esse eclipse do dia 17 de fevereiro com certeza pega aí principalmente aqueles aquarianos que fazem aniversário mais para o final, ali no último decanato, digamos assim, do signo de Aquário, né? Nos últimos dias de Aquário. Essas são as pessoas que vão sentir mais fortemente esse eclipse de 17 de fevereiro. Repetindo, vou fazer vídeo em breve sobre esse eclipse para você perceber como que você pode interpretar a energia desse momento. Passamos para final de abril, um momento em que Urano entra de vez em Gêmeos e vai ficar alguns anos. Lembrando que Urano já tinha entrado em julho de 2025 em Gêmeos, ficou retrógrado, voltou para Touro, e ali no final de abril vai entrar de vez de novo nas energias geminianas. Gêmeos é um signo de elemento ar, assim como o signo de vocês, aquarianos, também é um signo de elemento ar. Provavelmente, então, Urano, desde 2025, pode estar também ativando aí na vida de vocês, nos próximos 5, 6 anos, essa energia de reinvenção, reviravoltas, revoluções também ativadas desde a metade de 2025, mas agora, no final de abril, Urano, como falei, entra de vez nas energias do signo de elemento ar, Gêmeos. No dia 6 de maio, Plutão fica retrógrado justamente no signo de vocês, Aquário, e ele vai ficar retrógrado até 15 de outubro. Temos aqui 5 meses de revisão, muita revisão, principalmente para aquelas pessoas que nasceram nos primeiros dias do signo de Aquário. A revisão é mais intensa, é mais profunda, as dores psicológicas podem se tornar bem mais naturais e presentes para essas pessoas que fazem aniversário, como falei, nos primeiros dias do signo de Aquário. Então esse período ele impacta todos os aquarianos, com certeza. Plutão retrógrado de 6 de maio a 15 de outubro. Nesse meio tempo, nós temos uma passagem de Vênus em Leão, da metade de junho até 9 de julho. Vênus trará para vocês, aquarianos, uma energia também de harmonia, de equilíbrio, de busca de harmonizações dos opostos. Então, dentro desse ciclo de Plutão retrógrado, tem uma Vênus em Leão aqui que pode colaborar com, como falei, com uma energia aí de afetuosidade, de harmonia para vocês, aquarianos. Também no mês de junho, no final de junho, Marte entra em Gêmeos e fica até 11 de agosto.
trazendo também para vocês, aquarianos, essa energia marcial de Marte, entre aspas, né? Justamente essa energia do ímpeto, da iniciativa, da força, da independência, da autonomia, mas fiquem atentos também a uma certa impaciência. Nesse mesmo mês de junho, no final de junho, ali 30 de junho, Júpiter entra em Leão. Leão é um signo complementar ao signo de vocês. Dessa maneira, da metade de junho até praticamente metade lá de 2027, né? Então metade de 2026 até metade de 2027, vocês vão sentir aí toda essa energia jupiteriana impactando também vocês num bom sentido, no sentido de entusiasmo, de visão positiva das coisas, de busca por um sentido maior de vida. Então tende aqui a ser um ciclo importante e que contrabalança ali a energia de Plutão retrógrado, né, e contrabalança também toda essa energia da própria passagem de Plutão em Aquário. Passamos para mais um eclipse, 12 de agosto. Sol e Lua estarão juntos em Leão, fazendo um aspecto em oposição ao signo de vocês, também afeta fortemente os aquarianos. Só que esse eclipse ele tem uma energia diferente porque o Sol e a Lua farão conjunção com Júpiter, principalmente a Lua ali, vai fazer uma conjunção um pouquinho antes do eclipse e vai chegar para fazer esse eclipse solar, então, em Leão, no signo oposto a Aquário, trazendo uma ativação muito direta para o signo de vocês. Vou fazer também, ano que vem, um vídeo sobre esse eclipse, falando de forma mais detalhada como que vocês podem interpretar isso. Urano começa a ficar retrógrado dia 10 de setembro e ele vai até fevereiro de 27. Por que é importante falar de Urano retrógrado? Porque ele estará retrógrado em Gêmeos, que tem o mesmo elemento ar que o signo de vocês. Então aqui também acaba ativando um momento de revisão, de dar um passo para trás, de olhar as coisas de um outro ponto de vista, principalmente a maneira de vocês pensarem. Ainda no mês de setembro, 27 de setembro, Marte entra em Leão, vai ficar até 25 de novembro. Então esse período aqui de mais ou menos 2 meses também vem toda essa energia de Marte ativar o signo de vocês, trazendo sempre como é a energia de Marte, impaciência, mas também iniciativa e força para conquistar as coisas. E lembrando, no dia 30 de junho, o Júpiter vai entrar em Leão. Já no final do ano, 12/12 de 2026, Júpiter ficará retrógrado em Leão e vai fazer esse movimento retrógrado até abril de 2027. Então também esse período aqui de mais ou menos uns 4 meses, dezembro de 2026 até abril de 27, vocês vão perceber também essa necessidade de vocês olharem através de um outro ponto de um ponto de vista diferente, como sempre quando tem astro retrógrado é revisão, olharem também para vocês mesmos, para a autoexpressão de vocês, para a capacidade de vocês serem vocês mesmos. Aqui é um momento também de mais um astro retrógrado impactando um pouquinho mais a vida dos aquarianos. Vamos hoje aqui falar para 2026, influências astrológicas para os piscianos. Antes de começar a falar ali de janeiro até o final do ano de Marte 2026, temos que fazer uma breve recapitulação, porque no caso dos piscianos temos duas passagens de astros muito importantes, que são as passagens de Netuno e Saturno, justamente no signo de vocês. Netuno, lá em 2012, Netuno entrou em Peixes e ele fica até janeiro de 2026. Então, olhem só, vocês piscianos têm uma forte influência já naturalmente de Netuno, porque é um dos regentes do signo de vocês. Porém, desde 2012, e é uma movimentação que termina agora em janeiro de 2026, no lado positivo, Netuno trouxe para vocês muita inspiração, muita mística, muita entrega, muita capacidade de percepção intuitiva das coisas, uma certa mediunidade, mas também pode ter trazido uma tendência um pouco maior de vitimização, de culpa, de uma tendência até de fantasia também, nesse período aqui, que são longos anos. Então foi toda
um dissolver da identidade de vocês para vocês realmente perceberem quem vocês são, piscianos, né? Porém, em início de 2023, Saturno também entrou em Peixes e ele vai ficar até fevereiro de 26. Então percebam, a transição que vocês piscianos estão vivendo agora em 2026. Porque Saturno também deixa de vez o signo de Peixes, como falei, ele entrou em início de 23 e vai até fevereiro de 2026. O que provavelmente Saturno tem feito desde 2023 para cá na vida de vocês piscianos? Toda também uma reestruturação na relação com a identidade de vocês, com a autoexpressão de vocês e principalmente na relação com um dos pais também. Muito provavelmente Saturno trouxe essa necessidade de consolidar melhor a vitalidade, a energia de vocês, mas também essa relação específica com um dos pais. Entrando agora então, justamente nas energias de 2026, ainda mais um elemento, né? Júpiter também está em Câncer, que é um signo de elemento água, desde a metade de 2025 e vai ficar até junho de 2026. Isso também influencia, vejo que positivamente, o signo de vocês, trazendo maior compreensão do lado sentimental, emocional de vocês, piscianos, e também um maior entusiasmo, uma visão otimista das coisas, uma busca por sempre sentido na vida. Então é uma movimentação de Júpiter também interessante que afeta vocês piscianos também. Agora então entrando, já passando ali para fevereiro. Nos casos dos piscianos aqui, a introdução acaba sendo um pouquinho mais extensa que os outros signos, porque tem todo esse contexto necessário. No caso das movimentações mensais, eu não vi tantos elementos importantes, mas tem alguns que são muito relevantes, principalmente os eclipses, né? Então nós temos ali no dia 17 de fevereiro um eclipse nos últimos graus de Aquário. Vai afetar principalmente, vai pegar mais a energia nos piscianos que nasceram nos primeiros dias do signo de Peixes, porque justamente esse eclipse é nos últimos graus de Aquário. Então chega a pegar ali os aniversariantes do início do signo de Peixes. Mas lembrando, esse eclipse ele não é em Peixes, ele é em Aquário. Mas pelo fato de estar muito próximo ali, tende a também influenciar, claro, positiva ou negativamente, a vida dos piscianos que nasceram principalmente no início ali dos primeiros graus desse signo que é o de vocês, né? E aí a gente passa para metade de fevereiro até março como um todo, vocês vão estar ali vibrando muito forte nas energias de Peixes. Por quê? Porque ali temos a passagem do Sol, temos a passagem de Marte nas energias piscianas. Então, da metade de fevereiro e todo o mês de março, vocês vão perceber mais energia, mais ímpeto, mais força, mais iniciativa, mais capacidade de independência e toda uma energia mais yang, mais masculina para vocês, porque justamente o Sol faz a passagem ali em Peixes e Marte também. Isso, as energias de Peixes já começam ali por volta do dia 10, 15 de fevereiro e se estendem por todo o mês de março. Então aqui é uma ativação bem forte do signo de vocês. 26 de fevereiro, Mercúrio fica retrógrado em Peixes e fica retrógrado até 20 de março, que é o início do novo ano astrológico, o ano de Marte. Aqui um momento então para vocês que são do signo de Peixes, 26 de fevereiro até 20 de março, revisão do inconsciente de vocês, da identidade, revisão da maneira como vocês estão se comunicando. Então um momento bem importante. E no dia 3 de março, o eclipse com o Sol em Peixes e a Lua em Virgem. Então por mais que o eclipse ele seja da Lua em Virgem, o signo oposto, mas como vocês são piscianos, é um eclipse que afeta diretamente vocês, porque o Sol vai estar em Peixes. E o Sol e a Lua estarão brigando aqui justamente nesses dois signos, Virgem e Peixes. Durante o ano vou fazer vídeos específicos sobre os eclipses e aí eu explico especificamente ali e diretamente para cada um dos ascendentes, como que você pode perceber a afetação, essa energia presente desse eclipse do dia 3 na sua vida, né, do dia 3 de março. Eu já pulo para julho, porque ali nos próximos meses não vi nada tão relevante. Em julho, dia 9 de julho, Vênus entra em Virgem. Vai ficar até o início de agosto. Então, cerca de 30 dias aqui,
9 de julho até início de agosto, Vênus trazendo para vocês, piscianos, afetuosidade, harmonia, equilíbrio, amor próprio, mais aceitação interna. Então, um trabalho de vocês aí fazerem justamente essa busca por harmonizar a identidade de vocês. E vejo mais dois elementos importantes. Temos um eclipse lunar, dia 28 de agosto, em Peixes. O Sol vai estar em Virgem e a Lua em Peixes. Então aqui vai ser o contrário daquele eclipse que nós comentamos antes, né? Então, do dia 28 de agosto é um eclipse lunar em Peixes. Então, esse aqui afeta diretamente o signo de vocês. É uma ativação muito forte aqui, mas que também, de novo, repito, durante o ano vou falar em específico para vocês como que vocês podem analisar esse eclipse. Mas com certeza, desse mês de agosto aqui, vocês, entre aspas, não sairão ilesos, né? O eclipse ele afeta diretamente os piscianos. E chegamos ali no final de novembro, 25 de novembro, Marte entra em Virgem e fica até o final do ano, vai inclusive entrando 2027 adentro. Como que Marte aqui afeta as energias de vocês? A partir do final de novembro vai trazer energias positivas de iniciativa, de autonomia, de independência, mas também muito cuidado com uma tendência de impaciência, de pressa, de ansiedade, que poderá se instalar ali na vida de vocês, piscianos, principalmente a partir do dia 25 de novembro e seguindo ali até o final do ano. Então pode ser um final do ano para vocês um pouco mais agitado, fiquem mais atentos. Mas como falei antes, né, vocês realmente vão entrar 2026 com transições bem fortes, porque Netuno e Saturno saem de Peixes e entram de vez no signo de Áries em janeiro, fevereiro de 2026. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.